Essa história chama As Três Cartas do Ted, e eu vou falar para vocês aquilo que eu lembrar dela. E ela é mais ou menos assim. Só antes de explicar, essa história acontece nos Estados Unidos, e lá o ano letivo dos Estados Unidos não é do mesmo jeito que no Brasil. As aulas começam em setembro, e elas terminam em maio, e eles têm as grandes férias de verão, são 3 meses de férias, tudo bem? Só para guardar esse cenário assim, no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, para naquela semana ali, tá? Um pouquinho mais, algum lugar um pouquinho. Mas diz mais ou menos assim. A carta do Ted chegou hoje, e agora que eu já li, eu vou colocar no meu baú, junto com as outras coisas que são importantes para mim. Eu já não vi o Ted desde que ele foi meu aluno, na 5ª série. Faz bastante tempo. Os professores, eles não devem gostar de um aluno mais do que o outro. Mas, na verdade, é isso que acaba acontecendo. Você pode conversar com os professores e eles vão te confirmar isso. A gente acaba gostando dos mais bonitos, dos mais inteligentes. O Ted, ele era sujo. Não ocasionalmente, ele era o tempo todo sujo. O cabelo escorria por cima dos olhos, e isso muito antes de ser moda, ter o cabelo um pouco mais comprido. E além disso, ele tinha um odor que era peculiar. Eu não contribuí muito com o Ted. Eu até tornei a vida dele um pouco mais difícil. Eu não gostava dele. E eu não sabia por quê. Mas eu não fazia nada para disfarçar. Eu marcava as provas e os trabalhos dele com caneta vermelha para ficar ainda mais forte. Ele sabia que eu não gostava dele, mas não sabia por quê. Eu não me interessei muito por ele, mas eu não queria ser como os outros professores. Eu fui até a secretaria e peguei a ficha dele. Primeiro ano, o Ted promete, ele tem uma atitude, pelo trabalho e atitude. Tem uma situação pobre em casa. Segundo ano, a mãe do Ted está com uma doença difícil. O pai não dá atenção. Terceiro ano, a mãe do Ted morreu. Quarto ano, o pai não mostra interesse. E aí eu pensei, eles sempre fizeram com que ele passasse de ano, mas comigo isso não vai acontecer. E eu continuei fazendo o meu trabalho e marcando os trabalhos dele com caneta vermelha. Veio a época do Natal, e vocês sabem que os professores ganham muito presente nessa época. E os meus presentes pareciam os maiores e os mais bonitos da escola. O presente do Ted estava lá no meio da pilha, embrulhado com durex. E não foi dos primeiros e não foi dos últimos que eu peguei. Quando eu abri o presente dele, tinha um vidrinho meio vazio de perfume e um colar e um bracelete com várias pedras faltando. Eu não sabia o que dizer, a classe ficou toda olhando para mim em silêncio. E eu pedi para o Ted, você me ajudaria a colocar o bracelete, Ted? E ele veio todo tímido, me ajudou. E eu coloquei o perfume atrás das minhas orelhas, e as meninas fizeram fila para que eu colocasse atrás das orelhas delas também. Todo mundo foi embora, dizendo Feliz Natal, e até o ano que vem, Feliz Natal. O Ted foi o último a ir embora. E quando ele chegou perto de mim, ele falou assim, você tem o cheiro da minha mãe. E eu fiquei feliz que você gostou do bracelete. Ele saiu da sala e eu comecei a chorar. Eu chorei e eu resolvi ser uma professora que se importava com o Ted. Nas voltas às aulas, eu trabalhei com o Ted. Rapidamente ele alcançou toda a classe. Não foi fácil, mas ele alcançou. Ele passou de ano para a 6ª série. E eu já estava mudando de ano letivo. Eu estava mudando de escola. Mas eu já não estava mais preocupada com o Ted. Eu já sabia que ele tinha atingido aquele nível onde sucesso constrói sucesso. Eu não fiquei sabendo do Ted até que a primeira carta dele chegou, alguns anos atrás. E ela dizia assim, querida professora, eu terminei o colégio. Não foi fácil,
Mas eu terminei. Eu fui o segundo da turma. E eu fiquei tão orgulhosa e mandei para ele uma caneta. Mais alguns anos, chegou a segunda carta. Querida professora, eu terminei a universidade em primeiro lugar. Não foi fácil, mas eu consegui. E eu fiquei tão orgulhosa que eu mandei para ele um par de abotoaduras e uma gravata. E hoje chegou a terceira carta do TED. Querida Miss Thompson, eu gostaria que a senhora viesse ao meu casamento. O meu pai morreu no ano passado e a senhora é a minha única família. Eu gostaria que a senhora sentasse no lugar que ele deixou. E eu respondi, Ted, apesar de tudo, apesar daqueles como eu, e não por causa de nós, você chegou lá. Apesar de tudo estar contra você, você chegou lá. Doutor Teodoro J. Slater, eu vou estar no seu casamento. Que nós tenhamos a oportunidade de mudar a vida de pelo menos um TED nessa passagem que a gente vai fazer por aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe e até a próxima.